بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا اللهم زدنا علما وإيمانا وتوفيقا. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Deus, o magnífico, esteja sobre todos os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad, sobre os seus familiares e sobre os seus companheiros e todos aqueles que pegaram verdadeiramente o conhecimento do La ilaha illallah. Allahumma amin. Eu peço para Deus o conhecimento para mim e para vocês. Acrescentar nosso coração e nossos corações o conhecimento e a fé. Que Allah facilite, porque não há facilidade, exceto aquilo que Ele facilitar. Antes de iniciarmos, vamos falar algumas palavras de Deus, que é do nobre ao Corão, que são as palavras dele. Na Surah Al-Baqarah, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد. Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele disse assim: o mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor, e todos os fiéis creem em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os seus mensageiros. Disseram, escutamos e obedecemos, só anelamos a tua indulgência. Ó Senhor nosso, a ti será o retorno. Deus não impõe nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito, e sofrerá o mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes se nos esquecermos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos imponhas carga como a que impuseste aos nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não pode suportar. Tolera-nos, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Tu és o nosso protetor. Conceda-nos a vitória sobre os infiéis, sobre os incrédulos. Allahumma amin. O título dessa palestra é de extrema importância para todos nós que pronunciamos de fé. Nós somos muçulmanos, a gente fala, eu acredito que não há divindade exceto Deus, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Então, a partir desse momento que eu declaro a minha fé, eu fiz um acordo com Deus, de adorá-lo. E a coisa mais importante dentro da adoração é a ciência. Como é colocado aqui em várias coisas, o conhecimento, aqui, mas o mais importante é a gente abrir o coração. O coração é a chave
aonde abre as portas para entrar o conhecimento e o ser humano absorver isso. Deus Todo-Poderoso, aliás, os sábios religiosos, eles falam que toda a humanidade, ou a humanidade, em muitas das suas ciências e inovações, em vários campos que o mundo continua a beneficiar sempre das ciências, dos conhecimentos e inovações que essa civilização, a civilização islâmica, proporcionou, devido ao grande interesse que essa civilização se sacrificou para obter esse conhecimento. Por que eles se sacrificaram? Porque eles entenderam um versículo que Deus ele fala assim, em várias passagens do Alcorão. Só que tem um versículo sem importância que Deus fala assim: Fa'alam, fa'alam, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwabakum. Na surata do Qital, no versículo 19, Deus falou assim: Fa'alam, uma ordem para Muhammad. Ó Muhammad, aprenda. Vá em busca da ciência. Significa Muhammad e todos aqueles que se dizem seguidores de Muhammad. Vá em busca da ciência. E a maior ciência é óbvio que é a religião. A maior ciência é aquilo que a gente fala a todo momento na nossa reza. A expressão e a chave para a pessoa se tornar muçulmana. La ilaha illallah. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala assim: quem dizer com um coração puro La ilaha illallah, sabe que essa pessoa proibiu o fogo de queimar o seu corpo. Jamais queimará o corpo. O sincero, o verdadeiro que foi em busca. Não adianta eu falar só La ilaha illallah e não saber das condições do La ilaha illallah. E é geral. Itifaq, o que é itifaq? Todos estão de acordo. Os muçulmanos, os eruditos todos, que dentre as condições do La ilaha illallah, uns colocam 7, outros colocam 8, só que é geral. A primeira condição é conhecimento, ciência, baseado no primeiro palavra que Muhammad recebeu de Deus através do anjo Gabriel, quando ele estava meditando na criação, na caverna de Hira, em cima da montanha. Deus Todo-Poderoso falou para ele: Iqra, ó Muhammad, leia. Eu não sei ler, sabemos já dessa história. Ele era iletrado, mas na verdade Deus não falou para ele ler. A questão falou: leia. É para nós, seguidores de Muhammad, ir em busca desse conhecimento. Ele era iletrado porque é uma prudência divina, porque ele veio e pegou as melhores palavras, que não há palavra melhor que isso aqui, que é o Corão, entendeu? Que naquela época os filósofos estavam em alto, não tinha ninguém que batia com a intelectualidade dos árabes, do povo de Meca, a filosofia. Tanto que eles falavam: não consigo entender como que Muhammad está falando essas palavras. Ninguém entendia, porque são palavras divinas. Então, vá em busca desse conhecimento. Você é muçulmano, então não pare de estudar. Porque a partir do momento que você se converteu, você abraçou o Islã, você aceitou essa mensagem, eu tenho que rezar. Como que eu vou rezar? Eu tenho que estudar para saber rezar. Eu tenho que estudar para saber se essa reza que eu estou fazendo, ela vai ser aceita ou não por Deus. E a reza tem condições que ela não é aceita. Eu posso ser muçulmano, mas se eu não rezar
conforme, com conhecimento, rezar de uma outra forma, não há como ser aceito. Eu posso falar que eu tenho uma intenção muito boa para Deus, eu vou rezar hoje o Maghrib, é 3, é isso? Hoje, o Maghrib é 3, eu vou fazer 4. Eu posso fazer isso? Não. Entendeu? É só com conhecimento. Então, no Alcorão, como falamos, Deus falou, fa'lam Muhammad do La ilaha illallah. Diga para as pessoas que não há nada digno de ser adorado, que todas as divindades que estão sendo adoradas é totalmente nula. Que o teu ego, a tua riqueza, a tua família, tudo aquilo que vocês colocam na frente do Criador, não vale para vocês. Illa Allah. Somente Ele, o único, o Criador, o vivente. Wastaghfir li dhanbik. Ou seja, depois que você foi em busca do conhecimento, depois que você adquiriu a ciência, Deus falou, wastaghfir. O que é istighfar? É pedir perdão. Pedir perdão é uma obra. Deus não falou astaghfirullah, astaghfirullah. Deus não falou assim, peçam perdão. Como que eu vou pedir perdão se eu não conheço aquele que vai me perdoar? Eu não posso pedir perdão para ninguém se eu não sei com quem eu estou falando. Então ele falou, primeiro conheça o seu Criador, entra nesse conhecimento, depois que você aprendeu, agora pratica. Agora peça perdão para você, peça perdão pelos fiéis, pelos fiéis e por toda a criação. Mas só depois do conhecimento. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, buscar o conhecimento, buscar a ciência é obrigatório para todo muçulmano. Se você é considerado muçulmano, segue o Islã, você deve ir em busca desse conhecimento. Se você tiver preguiça de ir em busca desse conhecimento, do conhecimento principalmente da tua religião, quando eu falo religião, automaticamente entram outras coisas. Então você cai no pecado. Por isso que as pessoas enfatizaram, os eruditos, que a ciência, que o conhecimento na civilização islâmica visa tornar toda a humanidade, sem exceção, feliz, humanidade islâmica. Não há felicidade sem a ciência. Portanto, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, dentre as coisas que ele mais gostava de fazer, era suplicar a Deus, obtendo conhecimento, e pedia refúgio, proteção para Deus contra ciências prejudiciais. Ciência que não vai trazer benefício algum. Ele falava, ó Allah, ó Deus, eu busco refúgio, proteção somente em Ti, do conhecimento que não traz benefício algum. Para ir pegar o conhecimento verdadeiro e não ter uma ilusão, sabe, achando que aquilo que você está buscando é verdade. Pede para Deus orientação. Conhecimento, como que o profeta Muhammad sallam nos trouxe, como muitos ditos que estão no Corão, ditos do nosso mensageiro de Allah sallam, que mencionam que a ciência cósmica, que a ciência da medicina, que a ciência na geologia, tudo beneficia o ser humano desde que ele se entrega verdadeiramente, se esforça e se coloca no sacrifício pleno para o seu Criador. Então busca o conhecimento que beneficia a civilização humana. E até hoje os muçulmanos e toda a humanidade se beneficia de várias coisas que até antes
de vir a mensagem para o Muhammad, as pessoas, a humanidade desconhecia. É relatado que, por exemplo, na Surata Yasin, as pessoas não sabiam disso. Na Surata Yasin, Deus ele fala assim, no versículo 38, e o sol corre para uma morada pertencente a ele. É a determinação do majestoso, do todo-poderoso, o onisciente. Depois no versículo seguinte ele fala, e a lua determinamos-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. Aí ele segue dizendo mais ainda, não é concebível ao sol atingir a lua, nem a noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. Todo percorre da forma que Deus comanda. Até então, as pessoas, os cientistas não sabiam disso. Só depois que conseguiram entrar mais e para usar, descobriram que estava no Corão. Podemos dizer mais ainda, que o esforço dos grandes e verdadeiros estudiosos muçulmanos no campo da astronomia é conhecido a ponto de alguns pesquisadores comprovarem o mérito das realizações, por exemplo, colocado de 18 estudiosos muçulmanos na astronomia. E como resultado disso, algum dos órgãos em campo de espaço decidiu nomear um dos terrenos e centros de pouso da Lua como o nome de cada um deles, muçulmanos. Porque foram eles que descobriram isso. É colocado também que nenhum detalhe era conhecido pela humanidade. Nenhum detalhe era conhecida pela humanidade até 2 séculos atrás, enquanto o Alcorão Sagrado, o livro de Allah, falava sobre as etapas da sua criação e a formação do ser humano. Isso é o que a ciência descobriu recentemente, pois lá atrás Deus falou, criamos o homem da essência do barro, em seguida fizemos-lhe uma gota de esperma que inserimos em lugar seguro. Então convertemos a gota de esperma em algo que se agarra, transformamos esse algo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois revestimos os ossos de carne, então desenvolvemos o sêmen. Outra criatura. Bendito seja Allah, o Criador por excelência. Como também é comprovado pela Sunna. A Sunna, o que é? É a vida, a tradição do melhor homem que existiu na Terra, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É relatado, todo mundo aqui sabe esse dito. É relatado por Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, um grande nome do Islã, um dos maiores sábios depois da morte do profeta Muhammad. Ele era garoto, pegou o Islã com o profeta. Que Allah esteja satisfeito dele. Ele disse que Muhammad, o mensageiro de Allah, sendo ele verídico e digno de confiança, falou, certamente a criação de cada um de vós, a criação de cada um de vocês se reúne no ventre de sua mãe durante 40 dias. O profeta falou isso. Cada um. Em forma de uma gota de sêmen. Em seguida passa a ser um coágulo por o mesmo período, igual. 40 dias, 40, depois mais 40. Passa a ser um coágulo. Depois um pedaço de carne pelo mesmo período. Depois lhe é enviado um anjo que lhe sopra o espírito, a alma, a vida.
e lhe recomenda 4 palavras abençoadas. Prescreve o seu sustento, o prazo da sua vida, das suas obras, e se essa pessoa será o verdadeiro feliz ou infeliz. Por Deus, que não há divindade a não ser Ele, Allah, que alguém de vós pode fazer as obras do povo do paraíso, trabalha todo dia, até que não fique entre ela, o paraíso, e ele nada mais que a distância de um braço. Porém, foi prescrito para essa pessoa o inferno. Então a pessoa vai realizar a obra que mereça entrar no inferno. E assim, tem aquela pessoa que pratica a vida inteira obras do povo do inferno, até chegar uma distância entre ele e o inferno, a distância de um braço. Ele pratica uma obra do paraíso. Ele entra no paraíso. Por quê? Porque Deus quis levar ele para o paraíso. Porque foi escrito isso. Então nesse dito tem tudo. Nesse dito é praticamente os 6 pilares da fé. Acreditar na existência do Criador e como Ele criou o ser humano, por etapas. Por isso que muitos falam e não sabem, desconhecem. O Islã proíbe ou não proíbe o aborto? É lógico, o Islã proíbe tirar a vida. Qualquer vida é proibido. Só que as pessoas desconhecem que, ao que o profeta falou, 40 dias, mais 40, 80, mais 40, 120. O que acontece com 120 dias? Colocado vida, entendeu? Aí tem aquelas gravidez que muitas pessoas correm risco de vida. Correm risco de vida, mulher. E as pessoas desconhecem. Olha aqui que você não fala agora. A mulher vai morrer? Aí eles falam, se Deus coloca a vida a partir dos 120 dias, depois de 120 dias, isso quer dizer que deu para descobrir que aquele feto ainda não tem vida. Então o médico, ele pode fazer o aborto naquele caso. Entendeu? Por quê? Porque vai preservar a origem, que é a mãe. Entendeu? Outros estudiosos falam, mas e aí? Se a mulher aconteceu de ter uma calamidade, um estupro, ela vai ter um filho, ela vai nascer, a mãe praticamente não vai conseguir. Então, antes dos 120 dias, muitos, não todos, mas muitos estudiosos falam, então, se é nesse caso, não tem outra exceção, aí tira. Entendeu? Então, isso que o profeta falou, com a criação divina, é um conhecimento para nós, para saber como tratar. Entendeu? Caso contrário, é proibido, lógico. Entendeu? Então, tudo isso, a forma de como o ser humano é gerado no ventre da mãe, o profeta falou, o Islã fala. Aí só depois, recentemente, o ser humano foi descobrindo. Dentre as grandes inovações islâmicas, é afirmado que a civilização islâmica teve muitas inovações em vários campos. No campo do ensino, das ciências, os muçulmanos são considerados os primeiros a estabelecer universidades, onde as pessoas saem para obter conhecimento. Até então não tinha. Grandes universidades científicas, por exemplo, uma é chamada, até hoje existe, Dar el-Hikma. O que significa Hikma? Prudência, ciência, conhecimento. Foi a primeira universidade, depois foi seguida pela outra grande universidade, Al-Qarawin. Depois foi seguida por uma outra universidade que até hoje existe, Al-Azhar. E a gente, quando fala Al-Azhar lá no Egito, as pessoas entendem que é só teologia. Não, Al-Azhar tem de tudo ali. Acrescentamos também que após a propagação verdadeira do Islã, surgiram
os médicos cientistas, e não antes. Muçulmanos que ganharam liderança em vários campos. A humanidade aprendeu a ciência da anestesia, aquilo que a gente toma para não sentir dor. Anestesia em cirurgias médicas na mãos de médicos muçulmanos que falavam La ilaha illallah, que aprenderam as condições do La ilaha illallah, que praticavam o La ilaha illallah, que é como eles chamavam o santuário na época. E eles descobriram a circulação sanguínea, inventaram fios cirúrgicos para fazer cirurgias, fios cirúrgicos nos intestinos dos animais. Descobriram outras doenças como alergias, sarampo, que hoje a gente se previne da doença na vacina, doenças psicológicas, nervosas e etc. Portanto, é necessário então que nós avancemos o que os nossos antepassados, os nossos antecessores fizeram, adotando o mesmo caminho do conhecimento. Nós devemos fazer isso, o mesmo caminho da ciência, prestando atenção total nisso, pois esse conhecimento é o caminho para a glória, para o sucesso, para a salvação, para a elevação, para a dignidade, e as nações não vão avançar jamais. As civilizações não irão se desenvolver, exceto através desse conhecimento, desse caminho que os nossos antecessores estavam caminhando. É importante, queridos irmãos e irmãs, sabermos também que os pregadores islâmicos, os divulgadores, Du'at al-Khair, sublinharam que as diretivas do Alcorão Sagrado e da grande suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram que levou os nossos primeiros estudiosos a interessarem-se pela ciência e a criatividade nela. Não há limites. E a produção do conhecimento não tem mesmo limites. Por isso que muitos versículos do Alcorão, muitos ditos do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam ainda carregam muitos segredos científicos, sim, que precisamos explorar as profundezas e compreender as suas sutilezas. Porque Deus Todo-Poderoso, na Sura Fussilat, no versículo 53, ele falou assim: de pronto lhe mostraremos os nossos sinais em todas as regiões da terra, assim como em suas próprias pessoas, até que lhe seja esclarecido que ele, o Alcorão Sagrado, é a verdade, caso não basta teu Senhor, que é a testemunha de tudo. Todos os sábios pegam isso como obrigatoriedade de todo muçulmano fazer o mesmo caminho que os nossos antecessores fizeram. Descobriram a medicina, descobriram a filosofia, a gente tem que percorrer o mesmo caminho. Caso contrário, esquece. A contribuição, é falado também, a contribuição cultural feita pelos muçulmanos ao longo da sua gloriosa história representa, sim, o auge da sofisticação e do progresso civilizacional que pode ser encontrado por qualquer civilização. Quando falamos então de civilização islâmica verdadeira, não estamos a falar de uma civilização apenas comum, que tem paralelos ou semelhanças, mas sim de nós mesmos. Estamos falando de uma civilização modelo. Nós devemos nos espelhar nisso. Se os primeiros muçulmanos apresentaram ao mundo a melhor civilização e o seu maior modelo, dada a sua superioridade e genialidade científica, moral e religiosa, então é o nosso dever de herdarmos essas contribuições dos nossos queridos antepassados.
E devemos explicar isso ao mundo, transmitir. As contribuições dos muçulmanos para a civilização humana variaram nos caminhos dos campos e das ciências de vários tipos. Há contribuições no campo da crença, da fé, do pensamento, no campo da moral, dos valores, nos campos do direito, do judiciário, da beleza, da literatura e ciências de todos os tipos, meus queridos irmãos e irmãs, experimentais e legislativas. Existem vários ramos desses campos e lições. Vamos destacar algumas das contribuições dos muçulmanos para a civilização científica. Sim, é falado aqui que talvez a primeira coisa que chame a atenção sobre o currículo verdadeiro, o currículo islâmico, é que ele iniciou a abordagem civilizacional islâmica. Então, os primeiros 5 versos do Alcorão Sagrado, aquela surata Al-Alaq, que fala Iqra, leia, é com a palavra ler, o Alcorão fala sobre ciências, totalmente ciência e conhecimento. E seus derivados no Alcorão foram 779 vezes, ou seja, uma média de aproximadamente 7 vezes em uma surata. E, portanto, é a segunda palavra mais frequente no Alcorão Sagrado, a palavra El-Ilmu. O que é El? Conhecimento, ciência. Essa palavra El, ela só vem atrás da palavra do majestoso, que é Allah. Então, os estudiosos islâmicos da nação compreenderam bem esse significado e fizeram contribuições científicas, sim, únicas para a história humana, que não podem ser contadas aqui apenas. São coisas assim enormes. É falado também aqui, é lembrado, não vou prolongar muito, estou só para... que são várias coisas. É lembrado também as bibliotecas públicas dentro do Islã. O Islã deu uma grande contribuição à humanidade, ao tornar a questão da ciência uma questão popular. Antes do Islã, os estudiosos estavam isolados do público em geral. Por exemplo, Aristóteles, o Platão, o Sócrates e outros estudiosos da civilização anteriores à religião do Islã viviam em locais isolados da vida, isoladas das pessoas. Então, logo, a religião do Islã incentivou o conhecimento e Allah tornou essa busca pela ciência uma obrigação geral para homens e mulheres que aderem à fé. Como resultado disto, ou desse significado sofisticado que o Islã trouxe para toda a humanidade, os muçulmanos criaram as chamadas bibliotecas públicas, que estão abertas a todas as pessoas. E isso não existia antes da religião, antes do Islã. Por exemplo, é colocado aqui a biblioteca de Bagdá. A biblioteca da civilização islâmica foi a primeira ou a maior biblioteca científica que existiu no mundo inteiro, durante 5 séculos contínuos. Na era específica, mas incluía ciências, principalmente a ciência da lei de Deus, da Sharia. A ciência para a vida, para a medicina, para a engenharia, para a astronomia, para a física e outras coisas. É colocado também que a biblioteca de Bagdá não era a única biblioteca da civilização islâmica, mas havia muitas bibliotecas científicas excelentes, não apenas em Bagdá, mas em muitos países islâmicos diferentes. Havia biblioteca conhecida como Dar al-Ilm. O que significa Dar al-Ilm? A Casa do Conhecimento, que ficava em Cairo. A biblioteca na Andaluzia, a biblioteca em Córdoba, a biblioteca de Córdoba ou então de Trípoli, no Líbano. Córdoba, na Andaluzia, devemos saber que é importante notar que as bibliotecas não tiveram rival em nenhuma outra civilização. Se este for o caso das bibliotecas públicas, então a civilização islâmica
sim, testemunhou outros tipos também, nomeadamente bibliotecas privadas, que são propriedade de pessoas específicas, não é público, só de pessoas. Tá? Entre as mais famosas bibliotecas privadas estão a biblioteca do Abdul Fadl, ou Ibn Hamid. No ano da migração do profeta, é colocado mais ou menos entre 300 a 360. E a biblioteca do Shahid Ibn Abbad, que era amigo desse Hamid, ele abriu outra biblioteca. Aí só depois ficou pública. Mas eram bibliotecas privadas, islâmicas, que levavam conhecimento. É também falado aqui, queridos irmãos e irmãs, sobre a medicina na civilização islâmica. Se falarmos de alguns títulos da medicina na civilização islâmica, vale a pena sim notar o primeiro hospital. O que é o hospital? Onde os doentes vão. O primeiro hospital da história se deu às grandes contribuições dos estudiosos muçulmanos da época. Por exemplo, que Allah tenha misericórdia do Al-Walid bin Abdul Malik. Quem foi ele? Ele foi um grande califa umida do ano 90 da misericórdia, do século 7. O século 7 depois do calendário gregoriano, em Damasco. Porém, o primeiro hospital europeu só foi lá em Paris, na França, no século 18. E o primeiro islâmico foi onde? Século 7. A precedência islâmica única na civilização humana não foi só apenas no campo da medicina, mas os estudiosos muçulmanos registraram a sua criatividade em várias ciências, em vários campos, na astronomia, na química, na geografia, na matemática, na arquitetura, em outros aspectos da grandeza, em algumas superioridade cultural, criatividade islâmica e das cidades islâmicas como Córdoba, e fez todos esses campos. Allahu Akbar, Deus é maior. O resultado final é que a civilização islâmica é a civilização, sim, modelo e exemplar entre as civilizações do mundo. É uma civilização que combina as ciências islâmicas e as ciências da vida, sem dúvida alguma. Ela combina a construção de fábricas e materiais com a construção do homem, do ser humano. Cada muçulmano na face da terra não pode deixar de ter mais certeza de que a sua civilização é a civilização moral da nação. Devemos saber então, queridos irmãos e irmãs, devemos saber que é fácil, muito fácil para Deus, para Allah, dar o sucesso para um povo. E Ele dá esse sucesso para aqueles que se sacrificam de verdade em seu nome. Vamos então falar sobre essas condições dos nossos antecessores, a quais eles aderiram sim a Deus. E não há dúvida que eles se sacrificaram até atingirem altos graus de fé. É um tema, sem dúvida, demorado, a longo prazo, que pode ser abordado em várias palestras, inshallah. Mas todos esses pontos estão unidos sempre por duas questões básicas. Duas questões básicas, nas quais se baseou toda a questão dos nossos queridos antepassados, rahimahumullah, que ela tenha piedade deles. Quem aderir a essas duas coisas, esperamos sim que a sua situação seja semelhante à deles. Por que não? E que essa pessoa irá se juntar ao seu grupo. Pedimos a Allah, o único, todo-poderoso, que facilite essas duas questões para nós e nos torne firmes nessas questões. Essas duas questões são: a primeira, devemos aprender com cuidado e com atenção e seguir o que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam
nos trouxe e sermos pacientes nesse caminho. A posição elevada aos olhos de Allah, Deus Todo-Poderoso, estipulou uma condição para isso, que é seguir, fazer igual o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Deus falou assim no Alcorão: diga, ó Muhammad, diga para as pessoas, se você ama a Deus, então me siga. Ou seja, siga eu, Muhammad. Assim, Deus o amará e perdoará os seus pecados. E Deus é indulgente, é misericordioso. É uma condição. E Deus Todo-Poderoso nos ordenou que seguíssemos o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, obedecêssemos ele e que fôssemos leais a ele nesse amor. E que Deus e o seu mensageiro fossem mais amados por nós do que qualquer outra coisa. Através da sua obediência e amor, Allah garantiu para nós o amor e a dignidade na terra. Deus disse: diga, se você ama a Deus, então me siga. Diga, ó Muhammad, para as pessoas, se você ama Allah, então segue eu, Muhammad, para provar o teu amor. Deus falou: se você obedecer a ele, Muhammad, você será orientado e guiado. Você terá esse conhecimento. E quem obedece a Allah e a seu mensageiro, ele, Deus, irá admitir essa pessoa nos jardins abaixo dos quais os rios correm, para permanecer neles. Essa é a grande vitória, ou o grande sucesso. E Deus, Allah Todo-Poderoso, disse no Alcorão que ninguém deve se desviar desse caminho. Qual caminho? A Sunna do profeta, a Sharia, o Alcorão, o verdadeiro livro. Era assim que os nossos antecessores estavam. E só se perdemos porque a gente se perdeu, saímos desse caminho. Não se pode imaginar então que esse segmento ocorra sem aprender e compreender o nosso querido mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Devemos entender o que ele trouxe. O primeiro passo para seguir a lei de Deus, a Sharia, é aprender, dedicar o tempo para nós aprender isso. Aprender as fontes, aprender o Alcorão e a Sunna, ser paciente nesse caminho. É relatado que um grande companheiro chamado de Humayd bin Abdurrahman, ele falou que escutou Muawiyah, o grande divulgador do Islã e califa dos muçulmanos, falar: eu ouvi o mensageiro de Allah sallam dizer, para quem Deus desejar o bem, ele vai fazer dessa pessoa o entendedor, o conhecedor, o sábio. Se Deus te ama, ele vai dar conhecimento para você. O Uthman, radiyallahu anhu, ele falou que o profeta Muhammad sallallahu falou assim: o melhor dentre vocês, todo mundo quer ser o melhor. Olha o que ele falou: o melhor dentre vocês é aquele que tem mais dinheiro. Não, é isso que ele falou? Não. Ele falou: o melhor dentre vocês é aquele que aprende, que vai em busca do aprendizado, que vai em busca da ciência, que aprende o Alcorão e depois que aprendeu, ensina. Essa pessoa é a melhor pessoa na terra. O grande Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que ela tem piedade dele, falou assim, incluindo no significado desse ditado: o melhor de você é aquele que aprende e ensina, ou melhor que entre vocês aqui, aquele que aprende o Alcorão e ensina. Ou seja, está aprendendo todas as suas letras, todos os seus significados, e está se dedicando e sacrificando o seu tempo para isso. Aprender e colocar em prática. É igual Allah colocou aquela surata da era, que a gente lê a todo momento. O Al-Asr.
Deus jurou pelo tempo, para mostrar que Ele criou o tempo, e para a gente refletir no tempo, e não desperdiçar o nosso tempo em vão. Por exemplo, hoje estamos aqui, não estamos desperdiçando tempo. Cuidado significa, quando fala wal-asr, significa cuidado com o seu tempo. Não desperdice ele assim. Por quê? Innal insana lafi khusr. Porque os seres humanos estão perdidos. A criação de Deus está perdida. Illa alladhina amanu, exceto aqueles que creram. Quem são os crentes? São as pessoas, são esses aqui que a gente falou agora, os nossos antecessores que estão aqui. Eles tiveram crença, tiveram fé porque dedicaram para isso. Então, quando eu me dedico no caminho da ciência, eu me dedico no caminho da fé. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq. Não ficaram só nisso. Eles pegaram e praticaram no dia a dia, ensinando as pessoas, tendo paciência nisso, ensinando e tendo paciência. Então você pega esse caminho, você não vai estar perdido. Se largou o caminho do conhecimento, então você cai na perdição. Os muçulmanos, na época do profeta, depois da época do profeta, e os 3 grandes séculos, só tiveram sucesso, até sendo às vezes menor número na terra. Até a batalha de Badr, os muçulmanos eram assim, mas tiveram sucesso. Então nós só vamos ter sucesso quando a gente largar a nossa vida, dedicar, nos esforçar. Tivemos esse sacrifício para aprender a religião, para colocar em prática. É relatado que os nossos grandes sábios, eles falam como que a gente vai ter sucesso hoje, por exemplo, na Palestina ou na faixa de Gaza, se hoje você vai na mesquita e as fileiras, não só aqui no Brasil, em Criciúma, no mundo, as fileiras estão vazias. As fileiras de conhecimento como essa estão faltando pessoas. Então, quando você aderir o caminho do conhecimento, você vai aderir o caminho do sucesso e da felicidade. Só é encontrado o sucesso se você se sacrificar por esse sucesso. E o caminho desse sucesso, o profeta falou, é feito de obstáculos e dificuldade. Tenha paciência. Você quer caminho de facilidade? O caminho de facilidade é onde está os demônios abrindo a porta para você. Cuidado. Que Deus dê para nós conhecimento benéfico, ilumine os nossos corações. Amém. E faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Amém. Que Deus perdoe os nossos erros, nossas falhas. E eu deixo aqui agora, se alguém quiser entrar, falar alguma coisa, pelo trabalho bonito dessas que a gente falou agora. Luizinho? Eu falo, é o pensamento que me veio agora, né? Pode vir, sobre tudo isso. Não, acho que tá bom. Falando sobre tudo isso, a gente fala que o que pode mudar o nosso caminho na outra vida, né? São as benfeitorias ou algo que a gente deixou nessa vida que a humanidade consegue usufruir daquele bem. Uma árvore que foi plantada, um livro que foi escrito. Daí eu estava aqui pensando, imagina o que é essas pessoas, esses muçulmanos que criaram ali o bisturi, os medicamentos, o estudo da astronomia, de todas essas coisas, de todas essas ciências que até hoje ainda se prega, se ensina nos hospitais, nas faculdades e se usa disso para a contribuição da humanidade. Então eu acho que é um pensamento que me deu que eles vão, né, isso é o pensamento islâmico. Eles plantaram, eles estão colhendo até hoje, e na época dele, os muçulmanos não estavam como hoje, jogados ao chão. Hoje nós estamos jogados ao chão. Muitos sábios religiosos falam que hoje a gente está praticamente na mão dos outros como insetos. Entendeu? Antigamente eles eram menor que hoje. Hoje nós somos maior que eles. Mas essa minoria estava no topo. Por quê? Porque eles se colocaram no topo. Eles tinham orgulho da religião. Nós temos vergonha da nossa religião. E outra coisa também que eu queria dizer é que bom que tem gente que veio para a aula, que está
estar presenciando essa aula, que para mim é uma aula que eu acho que é muito boa. Vamos dar continuidade, inshallah. E assim, eu acho que devia ser, a gente devia ter até acho que repetir com mais gente, tentar trazer mais gente, porque eu acho que é importante a gente saber isso, porque é uma inspiração para a gente que é muçulmano, saber disso, resgatar isso também. É importante para todo mundo, como acabamos de falar agora. Os sábios falaram, a gente quer o sucesso, mas a gente tem que se dedicar pelo sucesso, entendeu? E as mesquitas, infelizmente, não só aqui em Criciúma, no mundo, até no mundo árabe, está vazia. E a mesquita, que é o berço, que é o lugar do conhecimento, é o lugar onde os anjos descem. Então, naquela época, quando eles eram menor, as fileiras das mesquitas estavam cheias e os corações estavam unidos. Eles tinham sucesso em tudo isso. Hoje a gente vai ter que ter sucesso quando a gente fazer esse passo. Hoje a mesquita não está vazia. E Deus falou sim, Deus não muda a situação de um povo se esse povo não mudar a questão que está dentro dele. Então eu tenho que mudar, você e todos nós. Correto? Parabéns para todos vocês, que Deus abençoe. Jazakallah. Eu espero, inshallah, ter mais próximas vezes, com mais números e com a comunidade mais unida em pró dessa religião que é a luz de Deus na terra. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.